nós iniciamos mais uma edição desse nosso podcast Elas Criam Mundos. Eu me chamo Flávia Alves, sou host e anfitriã, facilitadora desse momento de conversas importantíssimas e profundas sobre mulheres e mulheres que empreendem, não são, quaisquer mulheres. E hoje eu tenho o grande prazer, uma honra receber uma grande empresária aqui do Vale do São Francisco. Ela é uma mulher incrível, forjada numa história de sucesso, mas numa história também de superação. Ela tem, pasme, 5 filhos, 3 cachorros, que é mais 4 empresas. E hoje ela vem contar para a gente essa história de como é que ela consegue fazer esse malabarismo entre tantas funções e entre tantas atribuições. Eu estou aqui na minha frente com o Joyce Carvalho, e é uma honra, um prazer muito grande te receber aqui hoje nesse nosso podcast Elas Criam Mundo. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Flavinha. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho dessa trajetória com você. São mais de 10 anos aí galgando, construindo tudo isso. E a gente sabe que conseguiu chegar em algum lugar quando a gente começa a transbordar na vida de outra pessoa, quando a gente começa a inspirar outras mulheres a vir com a gente. Perfeito. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu preciso aqui honrar os nossos patrocinadores, né? Sem eles, esse podcast não seria possível. Então, quero frisar aqui o nome dessas 2 marcas que se conectaram com a nossa filosofia, que tem o nosso feed cultural e que entregam muito valor também ao Vale do São Francisco, que é a empresa Metro Quadrado, a imobiliária número 1 do Vale do São Francisco. Um grande abraço aí para a Jovina. É a empresa que mais vende imóveis de alto padrão aqui no Vale do São Francisco. E também a nossa patrocinadora, a Uninter. A Uninter está presente em Petrolina, Juazeiro e Salgueiro. É uma empresa que vem transformando a vida de muitas pessoas através da educação. Então, mando aqui um grande abraço para a minha amiga Ana Paula, que está junto com a gente nessa missão de educar também outras mulheres e a terem coragem de empreender também. Então, o meu grande abraço a esses nossos 2 grandes patrocinadores e parceiros. Mas vamos lá, Joyce. Eu quero saber como é que você administra tudo isso na sua vida. A pergunta que eu mais recebo. Família, empresa, filhos, você, né? A Joyce empresária, a Joyce mulher, a Joyce que tem que ter ali o seu braço espiritual. Me conta como é que é essa dinâmica e o que é que falta, né? Porque eu participo um pouco dessa dinâmica, não tão ostensiva quanto a sua, mas no meu caso sempre fica alguma coisa. Sempre fica alguma coisa faltando. Sempre a gente vai fazendo o que vai dando, né? Sim. E no seu caso, como é que funciona? Primeiro, Flavinha, eu queria dizer que tudo é um processo. A dinâmica que eu tenho hoje, a forma como eu aprendi a gerir meu tempo e todos esses negócios, ela não aconteceu do dia para a noite, né? Ele foi construído. Então, teve um primeiro momento em que eu estava 100% focada ali nas empresas, aí teve um momento em que os filhos nascem, você se concentra um pouco mais naquele período em que o filho precisa mais de você, da sua atenção, e chega o momento em que você olha e diz, preciso também olhar para mim, porque no meio de tudo isso você acaba se esquecendo como indivíduo, como mulher, e então tem aquele momento em que você diz, cara, preciso olhar também para mim um pouquinho, e aí você começa a se atentar um pouco mais a isso. E tem aquele momento em que você diz assim, preciso de suporte, preciso de pessoas, ninguém faz nada sozinho. Então, hoje, dentro do meu cenário hoje, primeira coisa é meu suporte, minha equipe, todas as minhas equipes de todas as empresas, minha equipe dentro da minha casa, meu suporte dentro de casa, todo mundo me auxilia, me ajuda, meu marido também, que é um cara incrível. Então, nada disso seria possível, essa gestão de tempo, ela não seria possível se eu não tivesse todo esse arsenal por trás de mim, de pessoas extremamente competentes que me ajudam a dar conta de tudo. E como você disse, mesmo assim, sempre acaba faltando alguma coisa. Mas foi um processo construído, foi um processo galgado, difícil, árduo, porque
a gente vai se perdendo ao longo do caminho, a gente deixa passar alguma coisa, e aí sempre tem uma pendência ou outra que vai passando, vai ficando, e a gente precisa sempre estar revisitando todos esses processos. Mas o segredo, eu acredito que seja esse: ter suporte, ter uma equipe que nos auxilie. Uma andorinha só não faz verão, é impossível. Então, toda a minha equipe é responsável por isso. Lembrar que você é pessoa, que você é indivíduo, que antes de tudo você precisa cuidar de você, olhar para você. Você precisa estar bem para que o entorno esteja. Eu costumo dizer que uma mudança, ela só acontece se primeiro ela acontecer dentro de você. Aí de dentro para fora. Então, nos negócios não é diferente, na gestão com os filhos não é diferente. E regras. Eu acho que ter regras também é fundamental. Eu falo disso muito por questões, inclusive, das crianças, né? Minha casa tem horário para tudo, então muitas vezes as pessoas questionam. Você chegar na minha casa dia de semana, às 8 horas está todo mundo na cama. Independente de eu estar em casa ou não, que muitas vezes eu não consigo chegar antes disso. E aí todo mundo, nossa, mas não é muito duro com as crianças e tal. São 5. Se eu não colocar regras, se eles não souberem que eles têm horário para comer, para tomar banho, para fazer o dever de casa, não vai funcionar nunca. Então, regras também são indispensáveis para uma boa gestão de tempo. Eu já ia perguntar quais eram essas regras, você já falou algumas, né? E qual a idade dos filhos, o mais novo e o mais velho? Só para a gente ver em que faixa você está trabalhando. Todas elas. Esse empreendedorismo doméstico. Todas elas. Eu tenho um de 16, fez 16 agora no final do ano, a de 14, um de 11, uma de 8 e uma de 3. Então, eu estou em todas as faixas etárias, presente, firme e forte. A adolescência, eu confesso, tem sido bem desafiadora. Esse universo novo que eu entrei agora 2 anos atrás para cá, dessa adolescência, tem me feito cair uns cabelos. Na verdade, o que é que eu aprendi? Não lembro quem me disse, mas alguém me disse assim: os filhos, não existe uma fase, uma época em que eles não darão mais preocupação. As preocupações só mudam. Verdade. Né? As atenções só mudam. E essa época de adolescência, de descoberta, de achar que é a Mulher Maravilha, o super-homem, que nada vai acontecer com eles, que nós somos antiquados, que a gente vocês estão fora, a gente vive em outro mundo. Por que eu entendo? Porque eu já tive 16 anos, porque eu já tive 15, porque eu também já pensei assim, sabe? Então, como é que eu consigo compreender a minha filha quando eu volto para a idade dela? Porque se eu tentar compreender a minha filha com a idade que eu tenho hoje, não vai dar certo. Então, eu saio do papel de mãe e vou para o papel de adolescente. E aí, eu pensava assim, não, então tá tudo bem, ela está na fase dela. Só que eu, como mãe, tenho que impor limites. E você está certíssimo em relação a isso. Sem sombra de dúvida. Como você disse, só muda o tipo de preocupação. Acredito também que ela vai sempre existir. Mas eu acredito que hoje as maiores dificuldades elas estão nas faltas dos limites. A gente precisa, inclusive é um debate meu dentro de casa, né? Porque hoje tem muito aquela teoria de precisamos ser amigos dos filhos, tá? Ok, concordo, mas tem uma linha tênue ali, onde daqui para lá você não pode passar, porque eu não sou só sua amiga, eu sou sua mãe, e minha função como sua mãe é lhe guiar, lhe orientar, lhe trazer para o caminho certo, lhe dar uma visão de mundo lá na frente, porque, como você disse, a gente já viveu aquilo, a gente já passou por aquilo. Então, eu acho que talvez hoje esteja os pais, no geral, eles ficaram muito nessa de vou dar ao meu filho que eu não tive e esqueceram dessa limitação, né? Então, é uma coisa que eu mantenho muito na minha casa. Eu até digo, meu marido até brinca, diz que democracia do portão para fora. Do portão para dentro é uma monarquia e quem manda sou eu, que sou a rainha. É uma democracia desde que eu mande. É isso. Meu marido diz democracia do portão para fora. Do portão para dentro é uma monarquia, quem manda é a rainha. E aí, então, eles encaram isso tudo com muita tranquilidade. Eles respeitam essas regras, eles respeitam esses limites. São crianças extremamente educadas, andam comigo para todo e qualquer lugar. São filhos que não me fazem vergonha em lugar nenhum.
E eu atribuo a isso. A bastar eu olhar, dar uma mirada, digo, ó, tô saindo da casinha, e aí eles voltam pra casinha de novo. Então eu atribuo muito a isso. Vai ter quem concorde, vai ter quem discorde, e tá tudo bem. É sobre a sua casa, sobre o seu território, sobre o seu espaço, então não... Mas é a minha forma de lidar com eles. Eu digo muito que eu não crio filhos pra mim, Flavinha, eu crio filhos pro mundo. Tá certo. E o mundo é cruel. O mundo é impiedoso. O mundo não vai passar a mão na sua cabeça, o mundo não vai lhe perdoar quando você cometer um erro, quando você sair do trilho, entende? Então, eu prefiro que eles... Eu brinco, eu tenho mania de dizer na minha casa assim, eu não criei filho para ser mediano. Criei filho para ser extraordinário. Então, eu não aceito menos. Eu chego na escola, aí o professor diz assim, mas ficou com 8,5, 7. Eu digo, não admito um 7. Óbvio que eu tenho consciência que conhecimento não se mede pela nota. Mas nesse momento, a única obrigação deles é tirar uma nota boa na escola. É entregar resultado. O mundo quer resultado. Então, o seu resultado hoje para comigo são as suas notas na escola. É a única coisa que você faz. É sua obrigação. Aí eles chegam, mãe, tirei nota boa. Eu olho, não fez mais do que a obrigação. Ai, mãe, como a senhora é insensível. Não sou insensível, estou lhe ensinando que o mundo é assim. O mundo não aceita menos. Ou você vai se tornar um mediano, ou você vai ser extraordinário. E para você ser extraordinário, você tem que seguir nesse formato. Aí você falou uma coisa, aliás, duas, eu já fiz uma conta rápida aqui, né? Você disse que empreende há 10 anos. Sim. E o seu filho tem 16 anos. Isso. Então, 4 dos seus filhos nasceram durante a sua jornada empreendedora. Uhum. Como foi essa fase de gestação, com empreender, com essa bomba hormonal que a gente fica, né, quando a gente está grávida, e depois da gravidez a gente fica muito mãe, né, muito ali leoa, cuidadosa dos nossos filhos. Como é que foi essa fase para você? Talvez responda também 2 perguntas, que teve um momento que você disse assim, foi um momento árduo, você usou essas palavras, foi um momento árduo da minha vida, passei por muitos percalços, mas está dando certo, né? A gente aprende todo dia, etc. Como é que foi essa fase assim, da maternidade junto com a vida empreendedora? Porque eu sei que tem muita gente aí, muitas mulheres do outro lado, que talvez estejam grávidas, que tem um sonho na gaveta, eu vou deixar meu sonho para depois, porque agora é o momento da maternidade, não dá para fazer as 2 coisas juntas. Como é que foi para você? É um momento mágico na vida de toda e qualquer mulher. A gestação ali, o nascer de um filho, a gente passa por todas essas questões hormonais, a gente se torna essa leoa. Mas também, para quem empreende, também é um momento de escolha. Chega um determinado, óbvio que ali os primeiros meses você não tem muito o que fazer. Se alguém toma de conta para você e você vai... E você toma de conta ali do filho. Chega um momento... Eu fui pro escritório com meus filhos muito pequenos, ainda mamando, porque eu digo, eu vou, não tem muita opção. Então, eu diria que é um momento de escolha. E aí, agora, nesse momento, muitas mulheres ou vão me cancelar ou vão admirar. Porque, como você trouxe, né? A gente precisa viver isso, só que às vezes a mulher se entrega tanto à maternidade que esquece dela. E o filho, como eu disse e vou repetir, a gente cria filho pro mundo. Chega um dia em que esse filho vai embora. E no momento em que esse filho vai embora, seus sonhos ficaram aonde? Como que você faz? Talvez esse momento seja tarde para você querer construir o sonho, você já não tem mais aquela força, aquela garra, aquela disposição. Então, eu diria que... E aí também tem aquela mãe que vai se sentir culpada por conta de ter falhado de alguma forma na maternidade. Eu digo porque eu me senti assim muitas vezes. Então, aconteceu muitas situações, eu trabalhei com um filho meu embaixo da minha mesa, dormindo, 11 horas da noite. Eu fui para escritório com um carrinho de bebê, com o filho no braço, mamando, era mamando aqui e eu trabalhando. Foram momentos da minha vida em que eu ainda não tinha toda uma equipe, o eu empresa ainda, estava tudo nascendo, tudo acontecendo.
E você precisa escolher. E eu escolhi, mesmo com o filho, seguir o meu caminho, a minha trajetória. Os meus sonhos. Porque o nosso, o que é seu, Flávia, ninguém faz por você. E eu atribuo até, me arrisco a atribuir, que o fato dessas mulheres, dessas mães, isolarem suas vidas em função do filho, faz nascer a tal da mãe narcisista. Porque quando esse filho vai embora, quando esse filho vai viver a vida dele, e que é natural, eu fui viver a minha vida, você foi viver a sua. Eu não estou dizendo que tem que abandonar pai e mãe, não. Mas cada um segue sua trajetória, cada um segue, é o fluxo normal da vida. E aí chega nesse momento, a mãe, ela começa a fazer cobranças ao filho que o filho não consegue atender. Ela entrega demandas ao filho que o filho não consegue suportar. Perfeito. E aí nasce a tal da história do narcisismo, de você exigir. E você começa a cobrar do filho como se ele lhe devesse algo. E eu acho que esse não é o caminho. Quanta clareza, hein? Quanta clareza. E eu acho que esse não é o caminho, sabe, Flavia? A gente se entrega, a gente se doa ao filho sem ele precisar ter dívida com a gente. Então, meu amor, estou lhe educando, estou lhe dando o meu melhor, o meu máximo, para que você tenha um suporte para viver a sua vida adulta, para trilhar o seu caminho de forma independente, mas eu preciso não esquecer de mim para que eu não faça de você, para que eu não lhe cobre coisas que eu sei que você lá no futuro não vai poder me dar. Porque não é só sobre dinheiro, suporte, não, é sobre você entregar ao outro uma carga emocional que não é dele. Não é dele. Entendeu? Porque você escolheu abrir mão do seu sonho, não foi uma escolha do seu filho. Foi uma escolha sua. Então, por que no futuro você deposita isso no filho? Ah, mas eu abri mão dos meus sonhos para cuidar de você. Ele não lhe pediu isso, cara. Então, não entrega isso, não deposita isso numa criança, num adulto, num adolescente, no seu filho, porque ele não merece. Então, Flavinha, eu escolhi seguir o meu caminho mesmo. Estão lá, vivinhos, não tá faltando nem um pedaço. Estão inteiros. Mas eles dormiram algumas noites, alguns momentos no pé da minha mesa junto comigo, porque eu precisava trabalhar. Eu precisava construir o que eu acreditava que o meu sonho, o meu desejo. Fiz minhas cirurgias plásticas, eles comigo. A minha primeira cirurgia plástica eu fiz, minha filha não tinha nem 1 ano, a mais nova. Agora é sobre mim, eu quero cuidar um pouco mais de mim, eu me entrego o máximo que eu posso para vocês. Então, eu acho que falta essa visão na mulher. E ela não se sentir culpada por isso, Flavinha. Porque eu acho que o segredo tá no sentimento de culpa. Cara, a gente entrega o nosso melhor. A gente faz o nosso melhor. Pode vir alguém dizer que Flávia ou Joyce não é a melhor mãe do mundo, ok. Mas eu tô fazendo o meu melhor. Não é o melhor do mundo, é o meu melhor. Exato. E então, só por isso já tem que dar consciência liberta. Quando você tem a consciência que você entregou o seu melhor, nada e nem ninguém é capaz de vir dizer a você que você foi boa ou foi ruim, porque você tem convicção da sua entrega. Então, a minha maternidade dentro do meu cenário empreendedor foi pautado em escolhas. Eu fiz escolhas. E a maioria dessas escolhas, eu estava em primeiro lugar. O meu sonho de empreender, os meus negócios estavam em primeiro lugar. Meus filhos estão lá, estudam, não falta nenhum pedaço, como eu te disse, mas eles passaram muitos perrengues junto comigo. Eu passei com eles, eles estavam comigo, mas eu não larguei a mão deles hora nenhuma. Eles estavam o tempo inteiro comigo. Joyce, parabéns pela tua clareza. Isso é um jogo de poucas mulheres, né? Realmente é algo que acontece com muitas mulheres, sabe? Culpar os filhos, responsabilizar os filhos pelos sonhos que elas tiveram que abrir mão. É o jogo daquele amor que liberta. Então, a gente cria os nossos filhos, cria bem os nossos filhos, ironicamente, para que eles voem Sim. E nos deixem, vamos dizer assim. Mas não é nos deixar na solidão, é nos deixar para que a gente ainda consiga, com a vida que a gente tem, viver os sonhos que naquele momento não foram possíveis ser realizados. É você ter uma vida pós-filho. Porque vai chegar o momento que o filho vai trilhar o caminho dele. E aí você olha para um lado, olha para o outro, e agora? E a minha vida? Quem sou eu? O que eu faço? O que eu posso fazer? Quando você continua tendo seus sonhos, mesmo diante da maternidade, quando esse momento chegar,
você vai continuar trilhando, porque você já vem nesse caminho. Então, não, eu quero viajar, eu quero isso. Ah, meu filho era pequeno, eu deixei de... Coisas banais, ok, eu deixei de viajar e tal, mas agora eu vou. Porque eles já estão grandes, já sabem fazer tudo sozinhos, agora eu vou. Então, assim, eu acho que é sobre escolha. E eu acho que as mulheres sobre clareza, precisam... sobre conversar com ele sobre isso. Exatamente. E deixar tudo muito sem claro. Sem sombra de dúvida. Deixa eu te perguntar outra coisa, agora que eu fiquei curiosa. Nessa sua jornada, porque assim, isso está tudo muito claro hoje, muito organizado na sua cabeça. E, poxa, exemplo lindo para as outras mulheres que estão aí. Inclusive, eu aprendo muito com vocês, sabe? Vocês sentam aí, eu sempre estou aqui anotando alguma coisa que faz sentido para mim. Mas hoje você tem essa clareza. Mas na sua jornada, em que momento você disse assim, cara, em que momento você cai, porque a vida da gente é assim. A gente cai, levanta, cai, levanta. Eu sempre digo isso, inclusive acho que no meu livro está escrito isso. Levante quantas vezes seja necessário, mas a gente cai. Uhum. Em que momento dessa jornada, antes dessa clareza de hoje, você chorou e disse assim, Deus do céu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Em que momento você pensou assim, ou se foi um, se foi dois? Por que eu estou falando isso? Porque a mulherada que está lá do outro lado, quando a gente fala, parece que a gente sempre foi assim, né? Mas é uma jornada de clareza. É um processo, é a construção, né? E tem aquele momento que a gente diz assim, a gente duvida, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o caminho é esse? Será que vale a pena sacrificar? A gente já bota a palavra sacrificar, né? Sacrificar a qualidade e o bem-estar do meu filho para estar fazendo isso daqui que eu estou fazendo. É importante a gente falar sobre esse momento que é nosso, né? É do mundo feminino. Você lembra de algum momento? Até a outra convidada que estava comigo, ela deu vários exemplos da vida dela empreendedora e de dificuldades, que eu aprendi muito com as dificuldades que ela passou. E ela conta, assim, no detalhe, a jornada das coisas que deram certo, mas ela também conta a jornada dos momentos difíceis. Então, que momento você olhou assim e você disse, estou com dúvida, não sei se é isso, talvez não seja esse o caminho? Eu poderia citar para você alguns momentos da minha vida em que isso aconteceu. Eu tenho 5 filhos, mas eles não são de um único casamento. 3 dos meus filhos são do meu primeiro casamento. Eu fui casada há 12 anos nessa primeira relação. Meu filho mais velho, na realidade, ele é meu sobrinho, ele é adotado. E minha filha mais nova, que é do meu casamento atual. O primeiro momento onde eu diria que acontece isso, né, de você olhar e dizer, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, foi no momento da minha primeira separação. Eu passei 2 anos planejando a minha separação. Nossa! Quando eu digo isso, todo mundo tem essa reação. Mas por quê? Foram 12 anos de um relacionamento extremamente abusivo, de um relacionamento pautado em traições. Sempre foi aquele tipo de homem que precisa ter você no chinelo, porque senão não serve. Então, me afastou de todo e qualquer amizade que eu tivesse. Então, eu vivia um mundo solitário dentro dessa relação. E regado de muitas e muitas traições. Os 2 últimos anos que eu digo que eu planejei, eu quase não o via. Ele saía de manhã cedo, eu não via. Ele chegava, eu já estava dormindo, porque ele estava nos bares da vida, enfim. E foi o momento em que eu disse, eu preciso concentrar toda a minha energia, toda a minha força em sair dessa situação, porque eu não suporto mais. Eu já tinha a minha primeira empresa, mas eu não tinha ainda autonomia financeira. Essa minha empresa não me rendia o suficiente para manter o padrão de vida que meus filhos tinham na época. Que eu e meus filhos tínhamos na época. Então, eu trabalhei esses 2 anos em prol disso. Concentrei toda a minha energia, toda a minha força, nada me distraía. Sabe aquela história de você não se distrair com nada? Pronto, foi exatamente assim. Quando eu digo que eu planejei, foi nesse sentido, de não me distrair. Então, o que ele fazia não me incomodava mais.
Se ele estava, se ele não estava, se ele chegava no horário, não chegava, eram coisas que não me abalavam mais, porque o meu foco estava em construir o que eu precisava construir para sair daquela relação. Então, eu comprei um carro para mim, que na época a gente usava um carro só. Ah, qual a necessidade de você comprar? Não, eu quero comprar, eu preciso comprar, eu tenho uma jornada diferente da sua. Então, um carro basiquinho, um Fiat Uno na época. Comecei a juntar um dinheiro. Então você decidiu Decidi 2 anos antes. 2 anos antes você que eu foi ia me executar separar. o plano. Exatamente. Minha gente, Eu tô planejei besta na com minha sua- cabeça que eu queria sair daquela situação. Eu era completamente infeliz. Era um tipo de homem, Flavinha, que a minha risada o incomodava. Se eu sorrisse, eu tava sorrindo para outro homem. Então, assim, os homens do mundo todo eu tinha. E ele fazia o que queria fazer. Então, foi uma relação extremamente abusiva que me abalou psicologicamente muito. E meus filhos estavam crescendo dentro daquele cenário. Então, eu olhava para eles e dizia, eu quero que eles aprendam isso? Eu quero que eles vivenciem isso? Eu sou o tipo de mulher que eu quero passar o resto da minha vida dentro disso? Não, não sou. Então, eu decidi primeiro em mim o que eu queria, o que eu não queria. Aí entra a questão da clareza, como você disse, Sim. né? E fui trabalhar em cima daquilo. E eu passei 2 anos trabalhando em cima disso. Meu foco 100% estava Na em liberdade. construir a liberdade que eu tanto sonhei. Eu sonhava com essa liberdade. 2 anos depois, aconteceu uma nova traição. Essa eu tive... Sabe quando Deus nos incomoda? Então, eu deitei, Deus ficou ali me incomodando, olha o celular. E eu nunca fui invasiva. Então, sempre deixei muito à vontade. Mas nesse dia, Deus me incomodou até eu olhar. E quando eu olhei, peguei mais uma traição, com toda a paz do mundo, do jeito que nós estamos conversando aqui, eu acordei, pedi para que ele arrumasse as coisas, saísse de casa. Pode dormir, amanhã, quando você acordar, você faz isso e tal. E ele estava tão convicto de que meu mundo ainda era o mesmo, que ele saiu, de nariz em pé, dizendo para mim, não, dia 6 de agosto de 2019. Ele olhou para mim e disse, não se preocupe, dia 30 você me chama de volta. E esse dia 30 nunca chegou, graças a Deus. Então, eu já estava com tudo muito bem planejado, tudo muito bem esquematizado para sair daquela situação. Eu diria que esse foi o primeiro momento. Depois disso, Aí tem os percalços, né? Porque uma mulher separada, com 3 filhos. Eu escutei da minha própria família que ninguém ia me querer com 3 crianças. Então, a gente passa por tudo isso. É perrengue. Eu digo, não, gente, não se preocupem não, que eu não tô atrás de ninguém não. E nem quero ninguém para cuidar dos meus filhos. Dos meus filhos eu cuido. Eu quero alguém que cuide de mim agora. Então, eu saí, passei 1 ano separada, 1 ano sozinha. E nesse 1 ano, na verdade, logo depois da separação, eu passei 1 mês trancada em casa. E aí todo mundo dizia, ela tá sofrendo, ela tá isso. Não, eu tava me reconhecendo. Eu estava entendendo quem que era Joyce dali pra frente. O que Joyce gostava. Porque foram 12 anos você se adaptando a outra pessoa. Sim. Você se modificando para caber no mundo de outra pessoa. Então, eu passei 1 mês me revisitando. Buscando a própria essência, Isso. a própria personalidade. O que eu gosto de fazer? Os lugares que eu quero frequentar. Qual tipo... Então, esse 1 mês foi de autoconhecimento. Eu passei 1 mês de autoconhecimento trancada, sozinha em casa. Vivendo a minha vida, trabalhando, cuidando dos meus filhos, readequando a minha rotina. Eu diria hoje, Flávia, que esse é um momento crucial na vida de uma mulher que sai de um relacionamento. Ela se redescobrir. Eu diria para qualquer mulher hoje, não saia de um relacionamento e entre outro de um dia para a noite. Entenda quem você é, o que você está disposta a aceitar, o que você não está mais disposta a aceitar. Porque você atrai o que você emana. Então, eu configurei tudo isso na minha cabeça e eu digo, agora vamos viver. E aí fui viver, fui sair, fui me libertar, fui para as baladas, fui viver minha vida. 1 ano depois eu conheci meu atual marido, completamente despretensiosamente, porque eu não estava atrás de ninguém, não era... Nessa época você só tinha uma empresa ainda? Nessa época eu só tinha uma empresa. E aí, conheci ele na época da pandemia. Nessa época a gente passou por problemas
no trabalho, eu tive que tirar, montar dentro da minha casa, apavorada porque tinha as crianças, então eu tive que me cercar de todos os cuidados. Minha primeira empresa é a transportadora, eu trabalhava com gente do país todo, motorista que estava o tempo todo chegando, saindo, então meus cuidados tiveram que ser triplicado, quadruplicado por conta de todo esse cenário, e tinha as crianças pequenas em casa. Então, eu desmontei o escritório que a gente tinha, trouxe para um quarto de dentro da minha casa, começamos a atuar ali 100% no online e vamos seguir a vida. E aí, nisso, eu conheci meu atual marido, que trouxe toda essa bagagem do que eu sabia que eu queria e que eu não queria. Então, ele disse, não, eu tô aqui para lhe entregar o que você quer. E nos casamos, tivemos a nossa... Nessa mesma época, meu sobrinho veio morar comigo, tivemos a nossa filha mais nova e construímos as outras empresas que nós temos hoje, que é a The Out Center, que é ele quem comanda, a Vinho dos Vales, que nasceu da nossa lua de mel, uma história muito engraçada, e na sequência o Histórias e Vinho, que nasce de um propósito. O Histórias e Vinhos não é um negócio. Aproveita e fala logo as 4 empresas que você tem, para o pessoal entender como é que funciona o seu modelo mental. Porque, aparentemente, são 4 empresas que não se conversam. Sim. Né? Aparentemente. Mas aí você vai explicar essa jornada. Quais são as empresas que você tem? Eu tenho a Transjota Transportes, que é uma empresa de carga. Nós somos especialistas na assessoria logística da carga a nível nacional. Então, toda a parte fiscal, documental, seguro de carga, tudo isso a gente faz para que essas cargas, elas... Carga de quê? Qualquer... A gente trabalha com cargas em geral. Na sua maioria, hoje, o nosso maior fluxo é fruta, por conta da demanda do local vale, mesmo. Local, mas a gente carrega de tudo um pouco. E a gente sempre carrega numa demanda a nível nacional. Então, na sua maioria, saindo daqui para todo o território nacional. Na sequência, nasceu a The Auto Center, que é um centro automotivo especializado em gestão de frotas, né, manutenção de frotas, mas a gente também atende o público no geral. Então, lá a gente trabalha com a parte de autopeça, a parte de manutenção, atende mecânica, tanto B2B como B2C, sim, né? Mas nossa especialidade as empresas, são frotas. É a nossa especialidade. Na sequência, nasceu a Vinho dos Vales. A gente casou e a gente viajou para Gramado, ele disse, de lua de mel, e ele disse, você vai viajar de lua de mel e você vai trazer mais trabalho. Eu digo, eu sendo eu, né? Então, nasce a Vinho dos Vales, representante da Vinícola Cavaleira, aqui no Vale do São Francisco. Hoje nós temos a representação do estado da Bahia e do Pernambuco. E aí entra a questão, onde elas se conversam, como que elas se conectam, né? Dentro da Vinho dos Vales, a gente tem a representação e a distribuição. A distribuição, ela fornece para todo o estado da Bahia e do Pernambuco de forma fracionada. Quem a gente acoplou para fazer o fracionado? A Transjota Transportes. Qual o maior problema de uma transportadora quando se tem uma frota? É justamente a manutenção, porque o maior custo é esse. Então, eu tenho a The Auto hoje que faz toda essa parte e reduz meu custo em mais da metade, porque a gente tem os canais, né, vamos dizer assim, de pegar como fornecedores, né? Então, você tem um ecossistema que se retroalimenta. Sim, né? Então a gente eles trabalham ali tudo em conjuntinho. Mas ali. Como é que é? É grupo econômico? Como é que você opera nessa questão de contabilidade? Como é que funciona isso? Porque, assim, eu tenho uma empresa só. E isso, para mim, já é um problema gigantesco. Sim. Né? Porque aí tem contabilidade, tem jurídico, tem funcionários, né? Tem DRE, Sim. tem um monte de coisas. Essa questão burocrática, como é que vocês se dividem? Pronto. Tem gerentes, vocês estão ali no estratégico? Hoje tem todas as equipes formadas, cada empresa tem suas equipes, seus quadros de funcionário, e a gente atua mais na gerência mesmo, na estratégia mesmo. Sim. Como eu disse, tudo na vida da gente é um processo. A gente vai subindo os degraus ao longo da vida. Até ano passado, toda a gestão, toda a parte contábil era feita de forma individual. Cada empresa
até porque elas estavam em regimes diferentes. Sim, tem Então, isso também, a né? Tranjota, por faturar mais, ela já não se enquadra mais no Simples, mas a Dealto e a Vinho ainda estavam no Simples por questões de faturamento. Quando a gente entra em 2026, a gente resolve desenquadrar todas as outras empresas para que a gente monte a hold, monte o grupo, que é mais um degrau. Então, a gente decide, em 2026, subir esse degrau e fazer toda essa logística, né, contábil, fiscal, para que essa operação ela seja facilitada. Todas as empresas. Sim, para que essa gestão e essa operação ela seja toda facilitada. Então, a partir nesse 2006 está sendo construído isso, né? Essa hold, para que seja tributado num lugar só, para que facilite tudo isso. Então, é mais um degrau que a gente sobe. E o Histórias e Vinho, nesse meio todo, ele nasce por quê? Empreendedor é bicho inquieto, né? Demais. E aí chega um momento... Meu time também fica enlouquecido. Eu né? durmo... Acordo com a ideia. Eureka, vamos fazer. Exatamente. E a gente sai enlouquecendo todo mundo, né? Quando eu chego lá, eu falo, tive uma ideia. Aí eles olham pro outro e dizem, me dê a mão. Seguram na mão do outro, porque quando ela vem com as ideias dela. Então, o Histórias e Vinhos, ele nasce dessa inquietação de você dizer assim, tá, ok, eu tenho 3 negócios, eles faturam dinheiro, mas eu quero mais. Eu preciso entregar qual que é o legado que eu quero deixar. Eu tenho 5 filhos me acompanhando. Foi um ano em que meus filhos me colocaram uma pressão tremenda porque queriam ir para rede social. Ah, mãe e tal, a gente quer ir para rede social, não sei o quê. Eu digo, cara, vocês não estão preparados para ir para rede social. A rede social é um mundo... É o mundo do close, né? Só tá lá, tudo lá é lindo, tudo lá é perfeito. E é quase sem lei. Sim. Né? Você tem que estar preparado para o que vier, que pode não ser tão bom. Exatamente. Posicionamento aproxima, mas também repele. Sim, sem dúvida. E aí também aconteceu um episódio, Flavinha, bem interessante que eu acho que vale ressaltar. A gente, como gestor, quem constrói suas empresas do zero... ele passa por esse momento na vida, porque tem aquela fase em que a gente gere como se nossos funcionários fossem nossos filhos. Então, a gente cuida, a gente zela, a gente dá abertura demais, a gente... Enfim, acho que é o percurso natural, principalmente pra gente que é mulher. A gente tem esse dom do cuidar. É instinto, é natural. Então, eu acabei sofrendo 2 processos trabalhistas de pessoas que dormiam na minha cama quando eu viajava. Só pra você ter ideia. Então, foi um baque, assim, no sentido de você dizer, preciso mudar a forma como eu faço a gestão do meu negócio. Nessa perspectiva, segure aí esse exemplo seu, que nessa perspectiva, acho que todo empreendedor já passou por isso. Você pode não ter contado para ninguém, mas com certeza você já passou por isso. Alguém na sua empresa já te traiu, você confiou demais em alguém que não merecia confiança. Então, nessa perspectiva, eu também passei por isso. E eu guardei um aprendizado comigo que foi... Cara, foi Deus. Sim. Porque antes dele me dar uma coisa muito importante, ele pensou assim, Flávia, eu tenho uma coisa muito importante para te dar. Mas você tem que estar preparada para receber. Mas eu só vou te dar quando você aprender a cuidar. Exatamente, você tem que estar preparada para receber. Né? Então, você empresário, você pode não ter dividido isso com ninguém. Você pode ter colocado essa história num baú lá atrás. Mas todo mundo que empreende, eu digo sem medo de errar, eu estou dizendo todo mundo mesmo. Uhum. Porque... muitas vezes na vida da gente, a gente transborda para muitas pessoas que a gente não conhece a índole o suficiente de lealdade, de entrega. Mas a jornada pega a gente e vai fazendo atrito e vai fazendo com que aquele carvão vire um diamante. E daqui a pouco nós estamos, aquele diamante, prontas realmente para empreender. Mas a jornada é essa. Exatamente. O grande detalhe é a gente seguir confiando, porque senão a gente se torna empreendedoras amargas. E chega uma pessoa leal, chega uma pessoa que a gente pode confiar, que merece a nossa lealdade, e a gente nunca confia, e a gente nunca
se desarma, vamos dizer assim. Mas continue. E eu passei por isso, Flavinha. Quando esses processos aconteceram, me deu esse estalo. Preciso mudar a minha forma como eu faço a gestão dos meus negócios. E aí veio essa casca. Preciso ser dura, preciso ter a regra, preciso isso, preciso aquilo, tal. O que foge do meu perfil. Eu não costumo ser assim, muito pelo contrário. Minha equipe diz que eu sou muito mãezona, né? Então, eu passei ali um determinado período com essa cascona de que vamos fazer, tem regra, tem isso, tem aquilo, né? Só que no final das contas a gente descobre que a gente precisa aprender, mas a gente não pode fugir da essência da gente. Porque liderança, um bom líder, ele cuida de gente. E gente é que gera resultado. Então, quando eu fugi disso que eu acredito, desandou. Porque eu fiquei presa no me fizeram mal e eu vou retribuir com o mal. O que é desandar? No sentido de, por exemplo, falando em crescimento, né? Falando em números, como você falou, de resultados. 2024, a gente teve comparando 2024 com 2025, nós tivemos uma queda de 30% do nosso faturamento. E se você me perguntar, óbvio, meu pessoal da contabilidade vão achar um monte de desculpa para você. E aí eles ficam me dizendo esses parâmetros, né? E eu olho e digo, foi só a minha gestão que mudou. Eu fiz uma coisa que eu não tô acostumada a fazer e deu errado. Eu fico na minha cabeça. Eles que não me escutem agora. Mas eu atribuo 100% dessa queda. Talvez não 100%. O seu modelo mental mas da a época. forma como eu fiz naquele momento. Então, a perspectiva para esse ano é completamente diferente. Você se reencontra. E eu acho que é nessa hora que é super importante você estar sempre se revisitando a forma como você gere, a forma como você pensa, revisitando os processos da sua empresa, da sua vida, de como você se comporta diante das situações. Eu brinco que essa questão de se revisitar, ela tá até no nosso guarda-roupa. Há um ano atrás, você não se veste igual você se veste hoje. Então, é um processo que ele vai acontecendo meio que no automático, mas ele acontece. Ele é real. Então, a sua postura, a postura que você tem hoje não é a mesma que você tinha um ano atrás. Então, esses processos, eles precisam ser revisitados, ser avaliados constantemente. Então, aí nasce o Histórias e Vinho desse cenário, porque eu disse, quem tá do lado daí não sabe o perrengue que quem tá aqui passa. Quem tá aí acha que você tá rica, que você tá milionária, que você tá esbanjando dinheiro, que é tudo cor-de-rosa. E aí, só as reuniões das contabilidades, do jurídico, só quem sabe essas é a gente. Então, o Histórias e Vinhos, ele nasce para trazer esse lado desafiador. Tem na internet um monte de gente falando das fórmulas de como dar certo. E a gente sabe que não tem fórmula. O seu negócio pode ser igualzinho o meu. Mas o jeito que funcionou para você pode não funcionar para mim. E tá tudo bem. Só probabilidade, mas Exatamente. Cada história é uma história. Perfeito. Então, o Histórias e Vinhos, ele foge disso, né? Não, tem uma fórmula para dar certo. Não, cada um tem sua história, cada um passou pelos seus perrengues. Todo sucesso, ele é acompanhado de um perrengue, de algo que deu errado em vários momentos, e você recalculou rota, você refez, você aprendeu. E no final das contas, o que nos mantém aqui é só a tal da resiliência, da coragem, do não desistir. Da teimosia. Sim, muita. Porque resultado só tem quem passa por esse período aí. Exatamente. Tem muita gente, muitas mulheres, muitos homens, que quando chegam assim nos primeiros desafios, ou mesmo que ele esteja fazendo tudo certo, ela esteja fazendo tudo certo, chega um momento que a pessoa duvida de si. Porque, poxa, eu estou fazendo tudo certo. E por que é que o que eu quero não está acontecendo? Não está acontecendo porque precisa de mais constância. Uhum. Não está acontecendo porque o universo precisa ver se isso é para você mesmo. Se você vai colocar energia suficiente para você conseguir. Então, aí é que está o ponto de inflexão. Verdade. Da pessoa que vai ter resultado. Então, por exemplo, eu não posso começar a fazer podcast, eu estou já com 50 episódios. Nossa, mas não aconteceu ainda o que eu queria, eu vou parar. Isso acontece demais. Eu abri uma empresa, estou com 6 meses de empresa aberta. Minha gente, 6 meses de empresa aberta é nada. Nada. Não está acontecendo, vou fechar.
A gente trata muito disso, Paulinha, ou Flavinha, no Histórias e Vinhos, quando a gente diz assim, quanto tempo você tem de negócio? Você não pode se comparar com alguém que tem 20, 30, 10 anos de trajetória. Não tem como. Entendeu? Então, assim, eu comecei minha empresa há 1 ano atrás e tô me comparando com a pessoa que tem 10. Meu amor, não vai fluir. Não passou por nada ainda. Não. Vá lá, sente com a pessoa que você tá admirando, que você se espelha e diga assim, me conta um pouquinho da tua história. Como que foi? Quantos anos você tem de trajetória? Quantos anos você faz isso? E aí ela vai lhe contar. E depois que você sair de lá, aí você recalcula se você ainda quer comparar ou quer desistir. Aí, nessa perspectiva, você fala uma coisa muito importante. Existem ainda... Nossa, mas é muita gente. É muito empreendedor que tem poucos anos que empreende e se sente autossuficiente a ponto de ou eu não preciso, ou a ponto de achar, falei isso ontem nas redes sociais, de achar que chegar a essas pessoas que já erraram muito e que tem muito para te ensinar... É impossível. Ou então é fácil, né? Para você ter acesso às pessoas que já passaram por isso tudo, não é assim. Não é num café. Sim. Não é numa imersão de fim de semana que ele vai resolver a tua vida. Não é. Mesmo. Precisa de continuidade. Você precisa buscar os ambientes. Ontem mesmo eu falei sobre isso. Eu disse, gente, eu solto pérolas aqui nessas redes sociais, mas nem todo mundo vai ter o ouvido para pegar o código. Uhum. O que muda o jogo de 2026 é ambiência e relacionamento. É ambiência e parceria. É você estar no lugar certo, procurando estar com pessoas certas. Quais são as pessoas certas? As que chegaram pelo menos um degrau acima do que você está, ou as que estão no mesmo degrau que você está, para que vocês possam unir forças e crescer juntas. Verdade. Por quê? Porque eu não acredito naquela frase que diz, sozinha eu vou mais rápido, em grupo eu vou mais longe. Não, sozinha você não vai. Em 2026, sozinha você não vai. Então, eu estou nesse convite constante, sabe, Joyce, de fazer encontro de mulheres, fazer reunião de network, construir alguma coisa junto com mulheres, porque eu sei que quando a gente se junta, a gente faz uma coisa que sozinha eu não faria, que sozinha você não faria. Então, mover energia junto é outro game. É game para quem não está distraído, como você falou, né? Sim. E é um jogo de quem está disposto a investir tempo e servidão no relacionamento. Tem que pensar nisso. A gente não pode ser oportunista, mas a gente não pode também perder a oportunidade. Então, sabe você criar essa atmosfera de um servir ao outro, de um agregar na vida do outro, de hoje você serve, mas amanhã você é servido. Então, 2026 é para as pessoas que entenderam esse jogo de relacionamento, de ambiência. E isso tudo, gente, isso tudo de ambiente e sentar com pessoas certas e conhecer as pessoas certas, precisa de investimento, de tempo e de dinheiro. E se você ainda não está pronto, se você não tem um modelo mental para entender isso, o risco de você passar por apertos em 2026 é muito grande, porque quem já tem clareza não está mais no jogo sozinho. Verdade. Quem já tem clareza já está procurando quem sabe mais. O absurdo que eu cresci nesses de 3 anos para cá, que eu deixei de andar sozinha, quando eu entendi esse jogo, eu digo, o quê? Eu, Flávia Alves, vou ficar só? De jeito nenhum, sabe? E aí minha vida, meu modelo mental começou a mudar, porque também eu aprendi que a mente da gente só entende onde o nosso pé pisa. Uhum. Essa frase transformou a maneira pela qual eu vejo o mundo, que eu aprendi até com Elias daquela franquia Seu Elias, de barbearia. Né? Ele é um dos empresários que está no nosso ecossistema. E ele disse assim, Flávia, fica tranquila, sua mente vai se transformar a partir do lugar que você pisar.
E foi uma frase que transformou, porque quando eu piso nesse chão de empresários que já chegaram, que já têm o resultado que eu quero ter, ou que já têm o resultado que eu tenho, o modelo mental da gente parece que vira uma chave. Então, você passou por isso, você teve num momento de encontro de empresários, num momento de treinamento, e muda ou não muda Com ali? certeza, sem dúvida. É como se a gente furasse uma bolha de algo que esse mundo existe, e eu estava onde que eu não conhecia esse mundo. Depois que eu experienciei isso, eu digo, não vou conseguir ficar mais só. E você vai passar, ou talvez já passe, por uma experiência que hoje eu passo. A vontade de levar os outros. Gente, vocês não sabem. Olha, existe isso. A gente sai explicando, o olho brilha. Verdade. Mas como é triste você ver que o outro... Ignora. Não. Sabe? Não vê o valor que você viu. Sim. A visão do empresário, gente, é tudo. Primeira coisa, antes de você dar um passo, você abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a visão. Qual é o negócio que eu quero ter? O que é que eu quero criar? E ver no imaterial aquele teu negócio funcionando. Tem a visão. A gente que já pisou nesse chão, a gente tem uma visão que é nossa. E que jamais a gente vai poder passar para o outro Sim. sem que ele pise lá também. Verdade. É impossível. Então, o que é que me deixa angustiada hoje? É falar sobre tantas coisas importantes e ver que as pessoas não dão o devido valor das pérolas que tanto eu como você deixamos nas redes sociais todos os dias. Mas alguém vai acordando. Alguém vai despertando. Eu tenho mania de dizer, Flavinha, que tudo é um processo. Então, como você disse, a pessoa precisa ter pisado no chão que a gente já pisou. A gente valoriza porque a gente sabe... É você ter clareza de onde você quer chegar e de onde você veio. Então, quem está ainda lá pisando no chão que a gente já pisou, dificilmente vai enxergar esse próximo passo que a gente está dando, que a gente já veio de lá. Então, eu acredito que seja um processo. Eu respeito muito os processos, essas construções, porque não é só sobre o negócio. De fato, é como se fosse a empresa. Toda empresa, ela nasce ali no eu empresa e ela vai se transformando, evoluindo, crescendo, ganhando os novos patamares, novos mercados. A mesma coisa acontece com a gente, ser humano. A gente também vivencia esse processo de se construir, de entender, de sentir segurança de estar em outras mesas, de sentir firmeza no que a gente faz, de estar em outros lugares, em outras companhias. Dá medo? Dá, gente, o medo existe. Ele é natural, ele é fisiológico. Protetivo. Mas vai com medo mesmo, amor. Entendeu? Tá com medo? Vai. Flavinha exemplificou agora, isso aconteceu no final do ano passado. Mandei uma mensagem pra ela apavorada. Flavinha, vou, não vou. Cara, você tá esperando o quê? Vai! E eu fui apavorada, morrendo de medo. Eu reuni meus filhos. Fui pra São Paulo sozinha. Reuni meus filhos antes de ir. Eu digo, a mãe tá indo fazer um negócio que a mãe tá apavorada de fazer, mas a mãe vai por mim e vai por vocês também. Eu vou para mostrar para vocês que vocês podem estar onde vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, com quem vocês quiserem. E a gente também, Flavinha, atribui ao cenário de vida que a gente carrega, que a gente traz. Por exemplo, eu cresci, minha família, eu cresci meu pai dizendo que a gente não podia entrar numa concessionária e comprar um carro. Que a gente não podia comer em determinado restaurante, porque ali não era restaurante pra gente. Então, até você quebrar tudo isso... Porque disseram isso para ele, ele acreditou, né? Exatamente. Aí ele então, repassou até você quebrar tudo isso, até você passar por cima de tudo isso que foi construído em você, você derrubar esses muros, é um processo. É um processo. É uma construção. Então, se eu pudesse dizer algo para essas mulheres, para esses empresários, para esses empreendedores, para esses microempreendedores que estão do outro lado nos assistindo, quebrem essas barreiras. Trabalhem em quebrar isso em vocês. É fácil? Não, não é. É um processo. Respeite o seu processo, respeite o seu tempo. Tá com medo? É normal, vai com medo mesmo. Porque são esses passar esse pular o degrau, esse superar esse medo, ir com esse medo junto,
que faz a gente ir para o próximo nível. Sabe uma coisa que eu percebo quando eu vou conversar com algumas mulheres, né? Que têm interesse em fazer mentoria, que têm interesse de escalar seus negócios com um programa de acompanhamento mais organizado. Eu sempre percebo que não é nem a questão do medo. De algumas é medo mesmo. Algumas dizem assim, não, eu não posso. Aí a pergunta é, que todo mundo deve se fazer, baseado em que evidências você acha que não pode? Porque quando eu fui pagar minha primeira mentoria, foi exatamente essa frase que eu disse. Não, eu estou quase quebrando, eu não tenho condições de pagar, na época era R$5.000 a mentoria. Gente, eu estou quase quebrando, eu não tenho condições de pagar R$5.000 por mês de uma mentoria. Aí fui fazer um diagnóstico, né, com esse mesmo mentor. Ele disse, claro que você pode. É que você está confundindo o seu Prolabore com o faturamento da empresa. E quem tem que pagar a mentoria não é você. É a empresa. É a sua empresa. E você pagando esse valor, em 6 meses, você ganhou 5 vezes mais do que isso daqui. Então, o que falta? Às vezes a pessoa acha que não pode, porque ela não consegue ver o desenho, a clareza. Ela está no olho do furacão ali e ela não tem a clareza de que sim, ela pode. Né? E que o mentor vai dizer, você precisa mudar isso daqui, tirar isso daqui, isso aqui você vende, isso aqui você aplica, isso aqui você economiza, isso aqui você reajusta o seu preço. E quando você vê, deu tudo certo. Então, você tem que dar o passo... E faz você chegar lá mais rápido, né, Flavinho? Você tem que dar o passo sem ter. É igual comprar um carro. Você não precisa ter os 150 mil, 120 mil, 200 mil para comprar o carro. Você precisa ter a primeira parcela. Sim. E você vai trabalhar para criar o dinheiro. Porque também o brasileiro tem essa mania, né, de perguntar quanto você ganha. Parece que é uma coisa fácil, né? Ganhar o dinheiro. Nos Estados Unidos, eles perguntam assim, qual o valor da tua hora? Ninguém ganha nada lá, não. As pessoas criam o dinheiro. Porque ganhar, parece que você está ali parado, na inércia, e alguém chega e te dá alguma coisa. Isso é tão bom. Ninguém dá nada, minha gente. Você está trabalhando. Quanto custa a sua hora? Lá, todo mundo tem a consciência do valor de sua hora. Se você chegar hoje para um funcionário seu, ou eu chegar para um funcionário meu, qual o valor da sua hora? Ninguém sabe. Qual o valor da hora de vocês? É complicado. Sim. Por que você tem que fazer o valor da sua hora? Porque quando você for comer uma pizza, você tem que olhar para a pizza e dizer assim, quantas horas do meu trabalho essa pizza vai me custar. Representa? Eu vou viajar para Carneiros, eu vou viajar... Onde é que você estava? Eu estava em Maragogi. Maragogi. Quantas horas do trabalho de Joyce custa 3 dias em Maragogi? Você tem que fazer as contas. Por quantas horas de esforço de trabalho seu? Gente, vocês deixam de comprar tanta coisa quando você pensa no valor da sua hora. Não, peraí, poxa, isso aqui é um dia inteiro meu de trabalho. Nisso aqui, não. Não vou comprar. Não compensa, como dizem os adolescentes, não compensa. Então, gente, ninguém ganha nada, não. Você tem o valor da sua hora, você vende a sua hora para o dono da empresa. Eu vendo a minha hora de mentoria. Né? As pessoas têm que ter consciência do valor da hora dela. Quanto custa. E aí, um outro aspecto que eu acho que vale a pena frisar também, Flavinha, é sobre o empreendedor, ele entender o tamanho do seu negócio. Porque a gente tem mania de olhar o negócio do outro e muitas vezes esquece de olhar o nosso. E eu digo isso porque eu vivi isso. Ano passado não, na verdade, finalzinho já, esse ano, agora, início de ano, eu cheguei pro meu contador e disse, cara, aconteceu um negócio, fui toda empolgada mostrar pra ele, né, que eu tava... Como diz no nosso cotidiano, eu tava pagando pau pra uma empresa, né? Fanzasse ali, admirando e tal. O cara fatura X aqui, isso aqui, quero fazer assim. Ele olhou pra mim e disse, tu sabe teu faturamento esse ano? Eu disse, não, eu não tinha feito com ele ainda. A gente costuma fazer mais... A gente não faz um montante, a gente faz mais fracionados ali, mês e tal. Sim.
Você faturou 6 vezes mais que esse cara. Então, assim, você olhar pro tamanho do seu negócio, pro faturamento do teu negócio, você ter teus números na mão, você ter clareza dos teus números, te faz você mesmo se enxergar de forma diferente. E não é nem a questão de você saber seus números. Aprendi isso com um dos meus mentores, Joel. Ele diz assim, não importa os teus números. O que importa é a história que esses números vão contar. Para que você olhe para a história, vamos dizer, de 2025, e você possa construir uma nova história através de números em 2026. Uma coisa também que eu aprendi já há algum tempo, e essas sacadas você não aprende só. Sim. Empresário que anda só, tem certos insights que não chegam para ele. Por exemplo, R$1 economizado vale muito mais do que R$1 vendido. Gente, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei repetindo, R$1 economizado vale mais do que R$1 vendido. Porque a gente pensa muito em receita, faturamento. Sim. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Mas por que se eu economizar vale mais do que R$1 vendido? E fiquei. Depois foi que eu fui entender. R$1 que eu economizo é R$1 inteiro. R$1 que eu vendo é 20 centavos que eu ganho. Tem tributação em cima. É só 20 centavos que eu ganho. Agora, se eu compro a você algo por R$100 e você me dá um desconto de R$1, eu economizei R$1 inteiro. Verdade. Mas R$1 vendido é imposto, é funcionário, é banco, é contador, é jurídico. Se você ficar com 20 centavos, você fica muito. Tá com uma margem boa. Gente, isso muda. Modelo mental muda. Só isso daí mexe com o teu jogo todo. Verdade. Porque você entende, não posso me acostumar com um só fornecedor a vida inteira. Todo ano eu tenho que revisitar novas oficinas. Todo ano eu tenho que revisitar novas indústrias farmacêuticas. Todo ano eu tenho que revisitar novas gráficas. Porque se alguém me oferecer menos e me entregar a mesma coisa, R$1 economizado é R$1 economizado. Não é a mesma coisa de R$1 vendido. Verdade. Isso muda. Então, isso é só um detalhe do que a gente, quando vai para São Paulo, Campinas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente viaja. Numa imersão de um final de semana todo, quando você traz uma frase e um insight, você já ganhou ali o seu fim de semana. Eu vejo muita gente ir para os encontros e sair com um caderno, 5, 10 páginas ali escrito, tudo que o mentor fala, tudo que o expert fala, ele vai anotando. Não, leve só um... Como é que chama aquele pequenininho? Que tem uma colinha... Os post-it. Os post-it. Pronto. Post-it. Leve só o post-it, pegue só aquele insight, aquela frase matadora que quando você chegar na sua empresa, você vai aplicar. Verdade. Porque imersão, mentoria, sem decisão, você só está jogando seu dinheiro fora, né? Tem que ter velocidade de execução nas coisas. E falar sobre esse mundo de empreendedorismo, você vê que meu olho brilha. Né? Meu olho brilha e eu fico querendo resolver a vida de todo mundo. Sem a pessoa nem me perguntar, nem me contratar para resolver o problema dela, eu digo, peraí. Você faz assim, não, mas você deveria fazer assim, sabe? E aí a pessoa pega aquele insight e, executa. Vez ou outra eu pego alguém que eu disse alguma coisa, ela foi e fez. Sim. E melhorou a vida dela, sabe? Eu sou movida a isso. Eu tô fazendo isso com você sabe, né? Okay. Aliás, você não sabe, mas eu tô fazendo. Tô lhe acompanhando toda coisa que você... Ontem eu tive uma reunião... Foi ontem, antes eu tive uma reunião com minha equipe, eu disse... Flávia me disse uma coisa que tá martelando na minha cabeça. Aliás, ela não disse pra mim, ela disse na rede. E eu tá martelando na minha cabeça. Eles, o que foi? Se ela disse que se não tá na rede, não aconteceu. Então, você cuida, você vai gravar e você vai colocar lá na rede. Se não comunicou... Não aconteceu. E aí, então, quem acompanha, quem tem a expertise de colher a pérola, tá ali atenta a frases bobas, porque o contexto era outro, você estava falando de outra... Eu digo, olha, essa frase aqui chegou aqui. Deixa eu contar mais uma. Até minha filha ri, viu? Que ela já entendeu como é que eu funciono. Eu fui almoçar num restaurante esse fim de semana, e aí não posso dizer o nome do restaurante, senão o dono vai que assiste, né?
Aí a gente comendo lá tal, e eu vendo, lá tem um primeiro andar, e estava tendo uma festa lá em cima. Então o garçom chegava, pegava aquela bandeja enorme, subia as escadas para deixar lá. Aí daqui a pouco vinha outros, descia com a... E eu fiquei observando aquele movimento, digo, rapaz, por que o dono dessa empresa ainda não colocou aqueles elevadorzinhos pequenos, baratos de carga? Por que já não fez isso para otimizar o tempo, menos esforço, entregar os pedidos mais rápido, não ter risco de cair na escada, porque eu quase caí e tal. Aí eu disse, de jeito, vou chamar o dono desse restaurante para eu contar isso. Aí minha filha, mamãe, pelo amor de Deus, o que é que a senhora tem a ver com isso? Eu digo, mas eu preciso ajudar. Como é que você tem uma ideia e você não ajuda aquele empreendedor? E eu tenho que me policiar nisso, porque é uma coisa que realmente me move, sabe? Eu não consigo ver e ficar calada e fingir que eu não vi. Tanto para o bom... Quanto para o ruim. Quanto para o ruim. Por quê? Eu acho que, se fosse eu, gostaria de saber. Entendo também que qualquer reclamação que a minha empresa tiver, qualquer pergunta que me fizerem, sabe? Qualquer comentário que fizerem é oportunidade de negócio. Sem dúvida. É mentoria gratuita. Então, gente, vocês que são empreendedores e empreendedoras, se alguém reclamar, não fica com raiva dessa criatura. Ela está te dando uma mentoria gratuita do que você precisa mudar, do que você precisa melhorar. Então, não é para ficar aborrecido. E talvez essa mudança lhe destaque de todo o resto. Eu fico muito feliz que eu trabalho com uma vigilância sanitária muito rigorosa. Né? A gente trabalha com saúde, alta complexidade e tal. Quando chega uma fiscalização, eu boto o tapete vermelho. Por quê? Porque o que eles me disserem que não está bom é frase cultural nossa. Não está bom, precisa melhorar. Sim. O que está bom, ainda assim, pode ficar melhor. Então, a gente tem que desmistificar essa história de fiscalização é ruim, de alguém reclamou, isso é péssimo para nós. Não. Né? Mude esse olhar, agradeça a pessoa que falou, diga que você vai tomar providências e mude o seu jogo. Vá para o jogo da excelência. E só trazendo essa exemplificação para mostrar que o que você está dizendo é real, a gente está participando agora de um processo seletivo para montar uma nova unidade da The Auto Center lá no Pilar. Voltado ali para trabalhar com o pessoal da Caraíba mesmo, ali da mineradora. E dentro dessa peneira que eles estão fazendo, né, a gente vai estudar os concorrentes e tarará e tarará. E a gente entra ali no Google, né, que é onde o pessoal faz ali as avaliações. As empresas, no geral, elas só respondem às avaliações que são boas. As que são ruins, elas fazem de conta que não é com ela. Ela ignora. Quando o nosso foco não é na boa, nosso foco é na ruim. Eu quero essa ruim que eu vou entender o que aconteceu e vai ser o meu ponto de melhoria. Vai ser o meu principal, vai ser o meu foco, vai ser nisso aqui, solucionar esse problema. Então, tudo é a forma como você enxerga. É a mesma uma coisa, excelente sacada quando você começa a enxergar dessa forma. É isso, é com isso que a gente cresce. Porque Exatamente. ser bom no bom é fácil. Né? Então, você receber elogios é muito bom. Aí você agradece, você fica feliz. Ser bom no bom é fácil. Eu quero ver você ser bom no ruim. E é isso que nos leva a outro nível, né, Flávia? É isso que nos destaca dos outros. Porque é aquela coisa, né? Hoje se fala muito sobre isso. Não adianta você querer inventar a roda. Fazer o que você faz, todo mundo faz. Tem outras empresas que faz. Como. Sim, é como você entrega. É como você faz. Outras oficinas, tem várias outras oficinas. Empresa de vinho tem várias outras empresas de vinho. Empresas de home care tem várias outras. Mas pode ser o mesmo produto. Mas entregar como eu entrego, ninguém entrega. Sabe por que ninguém entrega? Porque você é a cara da sua empresa. E ninguém quer comprar nada de uma empresa que não tem cara. Verdade. Cara de gente. Não tem o humano por trás do negócio. É por isso que eu falo muito nisso. Comunicar quem você é, que você é dono daquela empresa, que você se posiciona de tal maneira, porque empresa sem cara, hoje em dia, não vende mais.
E foi um processo, uma transformação que passou agora no novo marketing, né, das empresas, que eu tenho uma história bem bacana para contar sobre isso. Eu empreendo há mais de 10 anos, mas eu nunca apareci, ninguém nunca soube quem era Joyce, que Joyce empreende, Como que foi Joyce esse processo? faz. Foi fácil? Foi não. Eita, Flavinha. Desse depoimento aí pra mulherada que tá... Tenso. Porque eu nunca precisei aparecer. Meu negócio sempre foi ali na minha salinha, bem quietinha ali no meu lugar. Quando a Avião dos Vales nasceu, aí... não, contratei uma agência de marketing para poder lidar ali com aquilo ali, tudo muito novo para mim. Não, mas você tem que aparecer. A empresa, no começo a gente contratava os blogueiros, né? Sim. O pessoal ali que tava na mídia e tal. Não, mas tem que ser você. Eu não sei fazer isso, não tem. Era um eu não sei junto com eu não quero. Sim, eu passei por essa crise. Eu passei por essa crise, porque eu tinha essa questão, não sei se eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. A rede social é aquele mundo... Isso, a rede social é aquele mundo que todo mundo se acha no direito de dar palpite, de julgar, de dizer que tá certo ou que tá errado. Enfim, então eu acabei passando por essa crise de... Eu não sei fazer... Eu posso muito bem aprender, porque a gente é treinável, o ser humano tem essa capacidade, gente. Então, fixem isso, vocês têm a capacidade de aprender qualquer coisa que você se disponha a aprender. Mas eu não sabia se eu queria. Não sei se eu quero as pessoas me observando. Eu passei uma vida toda sendo julgada por família, porque eu tenho 5. Fui julgada porque na minha família você tem que ser... ainda mais agora a opinião de que eu não conheço. Eu digo, não sei se eu quero as pessoas me julgando, se eu tô fazendo certo ou errado. Então, eu passei muito por essa crise de não sei se eu quero ir mostrar minha cara e tal lá, sabe, as pessoas saberem da minha vida, da minha história, saberem quem eu sou. Tem muitos outros percalços na vida da gente que a gente não sabe se a gente quer que as outras pessoas saibam. Isso. E como que as outras pessoas vão encarar tudo isso. Então, foi um processo de 1 ano nessa transição. Como você disse, a gente não faz nada sozinho, então eu tive anjos que me transformaram aquela Joyce na Joyce que é hoje. Teve algumas meninas que eu encontrei no meio do caminho que literalmente me pegaram pela mão. Você precisa sim aparecer, a sua história precisa ser contada, você é uma inspiração e... você precisa ensinar ao mundo como que você dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo não, tá, gente? Então, assim, foi um processo bem complicado, bem trabalhoso. Hoje já é mais fácil, hoje eu dou menos trabalho ao meu marketing, mas eu já dei muito trabalho para eles. Até você encontrar a forma como você gosta de fazer é um outro processo. A sua essência, o que você gosta. Porque no início eu eles vêm com tudo roteirizado, né? Parece que você é um robozinho que tem que fazer daquele jeito. Depois que você encontra a sua essência, o seu jeito, a sua maneira de falar, sim, você entende que tem um outro ser humano ali do outro lado, como você, né? Exatamente. E que é um diálogo leve. Sem dúvida. Eu acho que o maior medo é o medo do julgar se é certo ou se é errado. Então, eu acho que o jogo, né, das empresárias e dos empresários que ainda estão aí resistentes, que pensam assim, eu quero que a minha empresa cresça, eu não preciso crescer. São as desculpas que a gente dá para a gente, né? No fundo, a gente sabe que precisa de quê? De posicionamento. Então, quando você se posiciona, seja lá diante da sua empresa, seja lá de como você pensa, você vai atrair pessoas que pensam igual e você vai repelir pessoas que pensam diferente. Verdade. Então, esse movimento da rede social, ele é muito bacana e muito democrático. Você achar que o outro não vai se interessar pelo que você tem para dizer. Tudo isso é grande bobagem, gente. Sempre tem alguém interessado no que você tem para dizer, no que você tem para ensinar. Então, aprendam a olhar para a história de vocês, para a trajetória de vocês, com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. A gente faz isso tanto com o outro, e por que a gente não faz com a gente? Com respeito. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente se olha diferente. E aí, por conta de todo esse movimento, nasce o Camadas de Mim, que vai ser lançado agora. Muito bem, precisamos falar sobre isso. Que é um livro que eu escrevi e que fala justamente sobre isso, sobre essa redescoberta da mulher como indivíduo, como ser humano, desse olhar para si mesmo e para a sua própria história,
daquele olhar de dizer assim, minha história é real, é incrível e pode Olhar sim com inspirar respeito, outras com pessoas. admiração, Sim. né, de E si pode mesmo. inspirar outras pessoas. Flávia, tudo que a Pode e gente faz, vai. isso, Pode e tudo que a vai. gente faz vai inspirar alguém, nem que seja uma única pessoa, mas vai. A forma como você lida com o seu negócio, a forma como você gere seu pessoal, a forma como você educa sua filha, a forma como você se trata, vai inspirar, nem que seja uma única mulher na rede social, no mundo, enfim, onde quer que alcance, mas vai inspirar. E eterniza, né? Eterniza para os seus filhos. O que eu acho bacana de livro, gente, eu sou uma defensora, assim, assídua de educação. Seja por qual via a educação chegue. Livro é um espaço muito democrático. Sim. É barato. Eterniza uma história para sempre. Então, você vai guardar ali os seus exemplares para o seu filho, para os seus netos olharem e dizer, essa aqui é minha avó, olha que mulher forte que a minha avó era, já naquela época como ela era desbravadora. Então, assim, que preço tem isso? Porque no digital as informações, elas, assim, vaporizam de Sim. amanhã, ninguém lembra mais de nada. Tudo muito rápido, né? Então, o livro, você eterniza, é uma coisa, é um legado que fica, é alguém que valoriza ler e aprender. Então, sou muito fã de livros, tem muita história boa, de muitos livros e muitas coisas que vêm aí ainda esse ano. Mas eu sou muito fã de educação. Eu acho que o que realmente transforma a vida, tanto do empreendedor como de qualquer pessoa, realmente é a educação. Joyce, a gente já está partindo aí para o nosso finalzinho, mas eu tenho ainda 2 perguntas para lhe fazer, para a gente terminar assim com chave de ouro. Me diga, na sua jornada, um dia que você gostaria de viver de novo. Se eu pudesse voltar no passado, eu viveria esse dia novamente. Qual seria esse dia? Eu sei que tem vários, mas escolha um. Esse dia eu gostaria de viver de novo. Eu não vou saber precisar o dia, até porque isso não aconteceu em um único dia. Sim. Como tudo na vida é um processo. Mas um momento da minha vida em que eu gostaria de reviver 1 milhão de vezes, se fosse preciso, foi o momento em que eu me olhei como indivíduo, Flávia. Foi aquele momento em que eu olhei para mim e disse, ok, eu existo antes de tudo isso aqui. Eu preciso existir antes de tudo isso aqui. Quem é Joyce? O que Joyce faz? Qual é o legado que Joyce quer deixar para o mundo? Como que Joyce quer ser lembrada? E eu não estou falando do mundo, não. Estou falando dos meus filhos, do meu marido, das pessoas que me rodeiam, das minhas amigas, do meu mundo, exatamente. Então, esse momento, ele foi um divisor de águas para que existisse a Joyce que existe hoje. Aquela Joyce que se olha e se admira, e se gosta, e se projeta para o futuro, e que não tem medo de sentar em novas mesas, e que não tem medo de conversar com novas pessoas. Então, esse momento da minha vida fez com que Joyce fosse para São Paulo, fez com que Joyce estivesse aqui com Flávia, fez com que tantas outras coisas acontecessem e irão acontecer, porque é aquele passo contínuo, ele vai acontecendo, fez com que o livro nascesse, fez com que o Histórias e Vinho nascesse. Então, esse momento em que eu consigo me olhar e entender que existe uma pessoa, existe uma mulher antes de ser mãe, antes de ser esposa e antes de ser empreendedora, existe Joyce. Então, Joyce Carvalho hoje existe primeiro que ser mãe, primeiro que ser empreendedora, primeiro que ser esposa. Joyce Carvalho existe primeiro hoje. Pode parecer egoísta. Alguém aí do outro lado pode entender como egoísmo. Mas não é. É bíblico, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, na Bíblia, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, não tem jeito. Você é o epicentro onde tudo nasce, onde tudo transborda
para fora. Então, do jeito que você é o jeito que você tudo fará. Exatamente. Então, zero egoísmo, é porque é bíblico, né? Está lá, você tem que amar ao outro do mesmo jeito que você se ama. Então, se você se ama pouco, você vai amar pouco. Se você se cuida pouco, você vai cuidar do outro pouco. Do mesmo jeito que você se enxerga, que você se doa a si mesmo, é a mesma forma que você vai fazer para o outro. Verdade. Né? Porque é um espelho. Né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Você é o espelho. Sim. Era a minha segunda pergunta, mas você já falou um pouquinho sobre o futuro. Você falou a Joyce que era, a Joyce que é e tudo que vai ser. O que é que vai ser? Quais são os próximos planos? O que é que você tem aí pensando na sua cabeça a respeito de você mesma e dos seus negócios? Falar do futuro para uma pessoa que tem a cabeça de empreendedor é meio complicado, porque ele não tem um futuro, ele, sabe, ele só vai indo e a gente nunca chega em lugar nenhum. Porque quando a gente diz assim, não, eu quero chegar aqui. Aí quando você chega, você já não quer mais chegar aqui, você já quer chegar mais lá na frente. Então, eu brinco que a gente sempre tá no meio do caminho. A gente nunca vai chegar em lugar nenhum, a gente tá sempre no meio do caminho. Exatamente. Então, o próximo passo é construir, né, o nome Joyce Carvalho dentro dessa temática de ajudar essas mulheres a se reconectarem com elas mesmas, a se redescobrirem como indivíduos, levar as minhas empresas a esse novo patamar de ser um grupo empresarial, de ser uma hold, que é uma coisa que está me encantando. A gente que gosta de negócio, essas coisas nos fascinam. E trazer o nosso ecossistema, estruturar o nosso ecossistema que já está em andamento. Hoje, dentro do ecossistema Histórias em Vinho, são mais de 40 empreendedores, mais de 40 empresários. Então, eu quero fortalecer, como você disse, a gente quer trazer o outro junto com a gente. E isso vira o nosso combustível para seguir. O jogo de crescer só a gente já sabe. Isso, exatamente. A gente quer agora o jogo de crescer junto. Então, chega um momento da vida da gente como empreendedor que fazer sozinho não tem mais graça, né, Flávia? A gente quer fazer com outras pessoas. Então, mais do que nunca, eu quero estar no meio de outras mulheres, no meio de outros empreendedores, no meio de outros negócios, construindo esse vínculo, essas conexões entre outras empresas. Como você disse, a gente vai para fora, adquire conhecimento, mas não faz sentido nenhum a gente voltar para casa e guardar só para a gente. A gente quer transbordar na vida de outras pessoas, a gente quer trazer outras pessoas junto com a gente. E eu acho que esse é o real propósito de empreender, porque empreender não é só sobre dinheiro. A gente gosta da nossa liberdade financeira, a gente gosta do nosso caixa ali, tá? Mas chega um momento que nada daquilo mais faz sentido. Tá, e daí? Só isso? Dinheiro é meio, não é fim. Sim. É só isso? Não é só isso. É sobre um propósito de vida, é sobre o legado que a gente quer deixar. Então, eu sou nova ainda, sou aí na casa dos 30 e poucos. Então, Novíssima. Eu tô no meio dessa construção, desse legado. Mas hoje o meu foco tá muito mais em construir esse legado do que, de fato, o negócio em si, o empresarial, a gestão. Hoje eu quero trazer para as outras pessoas todo o meu conhecimento de gestão, como eu fiz tudo isso acontecer. Hoje eu tenho uma operação, uma das minhas operações funciona com margem de lucratividade acima de 40%, isso é extraordinário. A gente tem faturamento muito bacana, a gente tem operações enxutíssimas, tudo isso é gestão. Então, eu adquiri isso na raça, mas eu quero ajudar outras pessoas a adquirir de uma forma mais fácil, mais prática, mais rápida. Então, com menos erros. Com menos erros, exatamente, porque a gente precisou errar muito para chegar até onde a gente está. Então, hoje a única coisa que eu quero é que as outras pessoas venham com a gente. Perfeito. E me sinto no direito de dizer a gente, porque hoje somos partes do mesmo ecossistema, Sim. Olhamos na mesma direção, e eu acho que isso é muito importante quando a gente se depara com pessoas que olham na mesma direção que a gente, o caminho acaba fluindo. É outra força. Sim, sem dúvida. É outra força. Então, o que Joyce quer do futuro hoje é isso. Acabar de criar meus filhos, deixar todo esse legado para eles, ensinar tudo isso para eles também, fazer eles entenderem que o mundo, seja lá em que segmento eles queiram seguir, seja empreender ou seja ter uma outra profissão, porque empreender também é profissão, tá, gente?
Ontem a gente estava falando sobre isso. Não tem faculdade, mas é. Não é? Por que as pessoas acham que empreender foi falta de opção? Não, gente, empreender também é profissão, pelo amor de Deus, já foi o tempo disso aí. Me ajudem. Então, trazer esse cenário para eles, fazer eles entenderem tudo isso, é o que eu quero no futuro. É isso. Minha querida, eu conversei aqui um papo incrível. Aprendi muito com Joyce Carvalho, essa mulher polivalente, essa mulher empreendedora que trouxe aqui vários e vários exemplos de vida que eu levo para mim, que eu espero que você também leve para você, né? Foi um podcast assim robusto, profundo, de força, de coragem. Joyce, muito obrigada pelo seu tempo, né, por trazer um pouquinho da sua história. Volte, tá, que a gente ainda tem muita coisa boa para conversar. E assim, eu me sinto muito honrada de ter conhecido você. Né? Que bom que a gente se conectou, que bom que você veio, que bom que nós vamos estar juntas em outros momentos, que bom que 2026 vem aí cheio de oportunidades para mulheres como Joyce, para mulheres como eu, para mulheres como você. Porque o que define o que você será amanhã é o que você faz hoje. Então, para de pensar, para de planejar e execute o que está na sua cabeça. Tire o seu talento do papel e faz a tua história acontecer e faz a tua roda girar, porque você também merece isso. E antes da gente finalizar, queria te presentear com um dos nossos rótulos da nossa vinícola. É um rótulo incrível, conta uma história belíssima. É um vinho Pinot Noir, elaborado em homenagem a Vanessa Cavallari, um vinho rosé. Chama La Vie, que significa a vida. Ela teve um AVC, 2 AVCs e um câncer de mama. Então, é um rótulo que traz uma história e um significado belíssimo. E espero que você goste. Eu vou abrir em casa, um detalhinho. Depois eu mostro pra vocês, viu, nos stories. Espero que você goste. Foi um prazer. Eu amei, obrigada. Assim, tem história, né? Tem uma história bem bacana esse vinho. Muito obrigada e vamos até a próxima edição, viu, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Assistam esse podcast no detalhinho. Anota, inclusive, porque teve muita coisa boa hoje. Beijo, até a próxima.